esfíncter esofágico superior, né, inferior. É importante, né, vocês saberem quem é que controla cada um desses esfíncteres, que tipo de sistema nervoso, né, ou que áreas que controlam, então, o esfíncter esofágico superior, a gente sabe que ele é sistema nervoso somático, o inferior já é sistema nervoso autônomo, né? E falamos também da primeira onda peristáltica, que já é desencadeada a partir do estímulo do alimento, né? Lá nos receptores táteis da faringe, então desencadeada a primeira onda peristáltica, né? E essa primeira onda adentra o esôfago, evolui no esôfago, e ela mesmo já promove o estímulo, a pressão do esfíncter esofágico inferior, né? Então, é um estímulo para a abertura desse esfíncter esofágico inferior. E, em resposta também a essa onda peristáltica primária, nós também temos o relaxamento da primeira porção do estômago. Tá? Então, essa parte da cárdia, né, e fundo, ela sofre um relaxamento, que é chamado de relaxamento receptivo, né? Esse relaxamento receptivo, ele faz com que, ele possibilita a chegada de alimento no estômago, sem provocar alterações importantes na pressão intragástrica. Então, ele acomoda o alimento ali. Tá? Então, é muito importante, vamos dizer assim, para o bem-estar da pessoa, que esse reflexo, que é o relaxamento receptivo, esteja funcionando. Porque, do contrário, a pessoa sente um empachamento. Já ouviram falar nesse termo? Empachamento. A pessoa fica com o estômago distendido, porque a pressão lá dentro fica grande, fica alta, né? E a pressão é alta porque a musculatura não relaxa, né? Na maioria das vezes é isso, a musculatura não relaxa, certo? Então, esse relaxamento receptivo que ocorre aqui na primeira porção, ele permite que essa primeira porção desempenhe adequadamente a função de armazenamento. Então, a função da primeira porção gástrica é armazenamento. Então, aqui praticamente não tem contração. Então, lembra que aqui a gente tem um aglomerado daquelas células de Carral, mas o ritmo delas é muito baixo, cerca de 3 ondas por minuto, contra cerca de 12 lá para o duodeno. Tá? Então, aqui, essa porção praticamente não contrai. Pelo contrário, né? Ela sofre um relaxamento para acomodar o alimento e não fazer grandes pressões aqui. Essas pressões poderiam levar à disfunção no esfíncter esofágico inferior. Poderiam mesmo levar à abertura desse esfíncter esofágico inferior, né? Causando, inclusive, o refluxo gastroesofágico.
Bom? Então, esse é um reflexo vago-vagal. Se não tiver o vago, não tem esse reflexo, que depende do vago. Certo? Tudo bem até aí? E aí, conforme a gente vai caminhando para a região distal do estômago, né, mais próximo à região do piloro, né, que essa região então é chamada de antropilórica. Então, quanto mais a gente se distancia dessa primeira porção, mais vai aumentando a frequência de despolarizações e a magnitude dessa despolarização. Aí vai começar a ocorrer contrações mais vigorosas. Por quê? Essas despolarizações, elas são, né, tão grandes que atingem potencial de ação, que atingem o limiar para potencial de ação, e os potenciais de ação são liberados lá naquelas cristas das ondas lentas, né? Aqueles potenciais em ponta. Certo? Então, a motilidade na região antropilórica é grande, intensa. Né? É tão intensa que a própria musculatura aqui é diferente, ela é mais espessa. E essas contrações, elas são responsáveis pela digestão mecânica que acontece no estômago. Né? Porque no estômago também ocorre uma digestão mecânica. Partículas aí são quebradas por causa dessas contrações vigorosas. E essas contrações vigorosas, elas ocorrem, na maior parte do tempo, com o piloro fechado. Porque o piloro, ele fica, na maior parte do tempo, fechado. Ele só abre de forma intermitente. Então, o conteúdo, né, luminal é liberado para o duodeno aos poucos, muito aos poucos. E muito importante que isso seja assim. Então, são esguichos, né? O conteúdo aqui é esguichado. Esguicha, fecha, esguicha, fecha. Por que é muito importante que seja assim, pessoal? Fala para mim. Para dar tempo da absorção? Não exatamente. Para essa parte que está bem triturada passar? Bem triturada, né? Garantir que haja aí uma quebra eficiente, mas não é o principal motivo. Para acumular mais alimento, para quando for liberar, tipo, liberar uma maior quantidade? Para dar tempo da São liberadas pequenas quantidades. Para dar tempo da pepsina, por exemplo, agir. Para dar tempo o que eu não ouvi? Da pepsina agir, por exemplo, das enzimas em geral. Ou para neutralizar o pH ácido? Misturar suco gástrico, não é? Esse é o principal motivo, por causa do pH ácido. Se esse conteúdo é liberado, se é liberado uma grande quantidade de conteúdo, né, gástrico para o duodeno, a mucosa não suporta. Não suporta. Certo? Então, são liberadas pequenas quantidades para que o duodeno, uma quantidade tal, né,
que o duodeno seja capaz de neutralizar, certo? Com o quê? Com o conteúdo alcalino que é jogado no duodeno, principalmente pelo pâncreas. Então, nós temos reguladores. E outra coisa, né? O pH é importante, né? Talvez seja é o principal motivo, mas também aqui nós temos enzimas que vão digerir, né, o que não foi digerido até aqui, que é a grande maioria dos alimentos. Então, se tudo isso for jogado de uma só vez, as enzimas também não darão conta. Tá? E outra coisa, além então do pH, né, dos produtos parcialmente digeridos, a gente tem a osmolaridade do conteúdo que está aqui, que é alta. Então, se uma grande quantidade é lançada aqui no duodeno com osmolaridade alta, vai roubar água. Da onde? Das células. Então, a água vai ser secretada, grande quantidade de água é secretada para o duodeno. E aí, eu desidrato essas células e ainda aumenta a quantidade de água, que vai aumentar essa motilidade, podendo levar a uma diarreia. Então, né, todos esses motivos fazem com que o piloro, a abertura do piloro, ela seja rigorosamente controlada. Controlada. Tá. Quem é que controla? Vocês sabem me dizer algum desses controles? Alguma dessas substâncias que controlam a abertura do piloro? O feedback do duodeno? São feedback do duodeno, mas algum mensageiro, me cita algum desses mensageiros que fazem Colecistoquinina? Secretina. A colecistoquinina é um mensageiro. É um desses mensageiros que vão controlar a contração do piloro. Ô, Certo? Adriana, É um hormônio. Oi? deixa eu perguntar uma coisa. Então, uma intoxicação alimentar, por exemplo, seria causada pelo corpo, as enzimas que estão lá não conseguir quebrar e isso deixar uma osmolaridade muito alta e aí causar uma diarreia, por exemplo? Ah, então, não. Aí você tem várias. Nesses casos assim, você pode ter vários motivos. Ah, Tá? Então, por exemplo, um corpo estranho, uma bactéria, né, no organismo, a maioria delas aumenta a capacidade secretora das células intestinais. Então, as células começam a secretar mais. Elas têm, algumas delas têm um mecanismo de aumentar um dos segundos mensageiros, que é o AMP cíclico. E o AMP cíclico, ele controla a abertura de canal, por exemplo, de cloreto. Tá? Então, com isso, a célula começa a secretar muito mais. Então, mais água para a luz, isso leva à diarreia. Esse é um dos mecanismos. Também, esses corpos estranhos, eles podem irritar, causar uma irritação, né, ali local, e essa irritação também estimula receptores que vão promover aumento da motilidade. Então, vocês devem aí estudar a diarreia, né? O pessoal da farmácia deve abordar com vocês as causas da diarreia. Então, tem vários tipos de diarreia, e vocês vão ver isso. Tá bom? Professora, obrigada, Adriana. Oi. a secretina e a motilina, elas agem na parte entre o estômago e o duodeno? Onde Isso. elas agem, tipo, especificamente? A secretina, sim, tá?
a secretina no piloro. Todos que controlam vamos dizer, o esvaziamento gástrico, agem principalmente no piloro, controlando a abertura do piloro. A gente já vou mostrar para vocês já um esquema onde a gente tem esses controladores, tá? Então, importante que a gente entenda essa dinâmica aqui. O alimento saiu do esôfago, chegou no estômago. Fica aqui acomodadinho, bonitinho, né? E aí, à medida, né, que ele vai atingindo essas regiões mais distais do esôfago, ele vai sendo submetido a contrações cada vez mais intensas, tá? Quando essas contrações atingem essa região aqui, que antecede o piloro, então uma contração muito intensa dessa região força o conteúdo contra o piloro. E isso faz com que o piloro abra um pouquinho e libere uma parte desse conteúdo para o duodeno. Mas, em seguida, esse piloro fecha pelos próprios controladores, né, que ele tem, tanto neurais quanto hormonais. Em seguida, ele fecha. Quando ele fecha, a onda seguinte, a onda peristáltica seguinte, vai encontrar esse piloro fechado, e essa contração contra esse piloro fechado faz uma retropropulsão desse conteúdo. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo de horas, né, 2, 3 horas, até todo o conteúdo gástrico esvaziar-se no duodeno. É um processo lento. E dependendo do tipo, né, esse tempo depende do tipo de alimento. Gordura é a última a ser, por causa da própria densidade, é a última a ser esvaziada. Então, primeiro você tem aí carboidratos, né, depois proteínas e gorduras. Então, em função dessas características do estômago, né, a gente diz que o estômago é dividido em 3 regiões anatômicas, né, que é o fundo, o corpo e o antro, mas em 2 regiões funcionais. Porque você tem a região, né, que faz o reservatório gástrico, que é a região onde a motilidade é menor, e a bomba gástrica, que é essa região antropilórica. Tá? Então, aqui a gente tem contrações, mas são contrações fracas. Tônicas, quer dizer, o tempo todo, mas fraca, aquela contração basal. Aqui são aquelas fásicas intensas, certo? Aquela contração que eu disse, né, que ocorre contra o piloro fechado, é chamado de sístole antral. Tá? São contrações fortes. Então, essa parte, então aqui, olha, né, está representando a região do estômago, né, a primeira região, que apresenta alta distensibilidade, baixa atividade elétrica basal, como a gente falou, né, aquelas 3 ondas por minuto, baixa atividade elétrica basal, e, portanto, tem a função de reservatório. Tá? Quem é que comanda? Né? Que neurotransmissor que é responsável por essa distensibilidade?
o peptídeo intestinal vasoativo, é VIP, certo? É parasimpático que inerva? É parasimpático, isso aqui é VIP, inibitório. Agora, a região mais distal, né, já quem comanda isso é vago, isso aqui é colinérgico, estimula contração, certo? Então, essa região tem alta atividade elétrica basal, baixa distensibilidade, contrações peristálticas que chegam a triturar sólidos. Beleza? E nesse gráfico, nós vemos a função, né, o reflexo do funcionamento desse reflexo vagal. Por quê? Né? Aqui nós temos um indivíduo controle. Esse gráfico representa a pressão dentro do estômago pelo volume. Então, vejam que um indivíduo controle, ou seja, um indivíduo onde está tudo normal, o vago está normal, né? Não foi retirado. O que acontece? A gente vai aumentando o volume do estômago, vai aumentando o volume do estômago, aumentando, e a pressão praticamente não varia. Por que não varia? Porque tem o reflexo do relaxamento receptivo. Relaxou. Tá? Agora, vamos pegar. Aí, claro, que tudo também tem um limite, né? Quando o estômago está muito cheio, aí não tem jeito. Vai aumentar mesmo a pressão. Mas olha que diferente que é no indivíduo com vagotomia, sem o vago. Mesmo pequenos volumes já aumenta a pressão. Olha a diferença. Olha a diferença. Por quê? Porque não tem o relaxamento receptivo. Tá? Então, antigamente, fazia-se muito vagotomia para indivíduos que tinham úlcera gástrica. Tá? Então, esses indivíduos, e essa vagotomia, claro, né, ela diminui a produção de suco gástrico? Sim, diminui, porque vocês vão ver na aula de secreção, né, que o vago é um dos estímulos para a secreção. Então, diminui? Sim, diminui. Só que não tem como separar vago. Olha, esse vago aqui é para secreção, esse vago aqui é para motilidade. Então, tinha como efeito colateral, né, alteração na motilidade do indivíduo. Certo? Então, além de promover uma gastroparesia, porque a gente sabe que o vago, né? Vago com acetilcolina estimula a contração, né? E todo o funcionamento, a motilidade do estômago, então isso também promovia uma gastroparesia, e também o indivíduo não tinha esse relaxamento receptivo. Então, né? Em pequenos volumes, ele sentia-se estufado, empachado. Então, hoje, praticamente, para isso, não se realiza mais a vagotomia. Tá? Né, isso também, essa vagotomia diminuiu muito depois da descoberta da cimetidina, né, de
de antagonistas do receptor da histamina, que é um estimulador de ácido gástrico, certo? A Carla vai comentar isso com vocês na aula de secreção, tá? Tudo bem? Beleza? Tudo, professora. Então, vamos prosseguir. Aí aqui, a dinâmica que eu falei para vocês, né? Das fases de mistura e esvaziamento, né? Então, aqui, a gente tem, né, a região do antro, região pilórica mesmo, mais próxima. Então, um fluxo rápido de pequenos líquidos, né, de líquido de pequenas partículas em suspensão e fluxo lento para as grandes. Então, claro, vai descer primeiro, né, aquilo que for líquido, né, as pequenas partículas, certo? E aí vai ter essa contração. E aí, nessas contrações, vão esvaziando devagar os esguinchos, primeiro essas partículas, né, e as grandes vão ficando. E é bom que elas fiquem porque, né, elas precisam ser quebradas, precisam ser submetidas aí ao ácido, às enzimas, certo? E aqui mostrando essa não é retropulsão, não é retropropulsão. Que acontece frente, né, que é a contração que acontece frente ao fechamento do piloro, certo? Então, volta tudo, mistura tudo de novo, isso ao longo do tempo, até esvaziar tudo. Adriana, Então, oi? para a retropropulsão acontecer, a contração do estômago, ela tem que estar sendo a contração anelar forte ou ela pode ser a contração fraca? Não, é forte. Então tá bom, muito Mas obrigada. porque ali na fase, na região antral, as contrações são fortes. Tá? Então, ela vai se deparando-se com o piloro fechado, isso já vai promover uma retropropulsão. Entendi, obrigada. Tá? Então, aqui a gente tem mostrando um gráfico mostrando essa motilidade, desde o fundo até a região antral terminal. Né? Então, veja aqui, né? Quase um silêncio, né? Pequena motilidade, essa motilidade vai aumentando. Aqui a gente tem umas ondas com amplitude um pouco maiores, aqui um pouco maior, com um ou outro potenciais de ação nas cristas das ondas, aqui mais definido, aqui mais, olha aqui, a quantidade, né? Até chegar na região de barulho intenso, vamos dizer assim, né? De uma contração muito vigorosa, certo? E aqui a região do anel mesmo, anel pilórico, onde você tem essas contrações bem fortes. E aí, gente, né? Eu vou falar isso depois, acho que a figura não está aqui, mas está no outro slide. Mas, o que acontece? Isso tudo é no período digestivo. No período interdigestivo, tem, claro, né, a maior parte de quiescência da musculatura, mas a cada cerca de 90 minutos, existem, Deus, esqueci o nome rajadas, como se fossem rajadas de potenciais, né, que resultam numa
uma fase de motilidade, mesmo no período interdigestivo. Então, essas rajadas de potenciais, provavelmente ainda não se sabe direito, mas parece que está ligada com o hormônio motilina, tá? Com o hormônio motilina, essas rajadas servem para esvaziar aquele conteúdo que durante o período digestivo não foi esvaziado. Então, elas são chamadas de ondas de faxina. Então, elas começam no estômago e vão até o final do duodeno. Tá? Eu tenho um gráfico aqui, depois dos outros slides, eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, tá. Aí, essa figura, ela mostra o controle do esvaziamento gástrico. Com aqueles mensageiros que nós comentamos. Tá? Então, o controle do esvaziamento gástrico, ele é realizado principalmente por meio da contração do piloro. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. E é um feedback, né, duodeno gástrico, certo? Do duodeno com a região antropilórica, né, do sistema do estômago. Então, a presença de ácido no duodeno é captada por quimiorreceptores que estão lá no duodeno, certo? E essa acidez estimula as células secretoras de secretina, que estão lá no duodeno também, que são as células S, que liberam secretina. Secretina é um hormônio. E a secretina, além dela atuar no pâncreas, estimulando a produção de bicarbonato, o que ela faz? Aumenta a contração do piloro, diminuindo o esvaziamento gástrico. Então, naquelas esguichadinhas lá, né, que de forma intermitente vai esvaziando, naquelas esguichadinhas. Claro, tem conteúdo ácido? É claro que tem, né? Mas essa acidez, ela tem que ser controlada. Então, quanto mais ácido tiver o quimo, né, maior vai ser, vamos dizer assim, a quantidade de secretina liberada e o fechamento, a contração desse piloro, até o duodeno dar conta daquele conteúdo que está ali. Tá? Então, esse é um controlador. Bom, a presença de gordura e também, né, de proteínas parcialmente digeridas, de aminoácidos, também vão estimular quimiorreceptores, que, por sua vez, vão estimular a liberação de hormônios, outros hormônios. A gordura esses quimiorreceptores, né, vão estimular principalmente o peptídeo inibitório gástrico e a colecistoquinina. Ambos agem sobre o piloro, aumentando a contração do piloro. Os aminoácidos ou proteínas parcialmente digeridas estimulam a liberação de gastrina. E a gastrina é outro, né, hormônio que aumenta a contração do piloro. E o conteúdo hipertônico, né, hiperosmótico, também estimula osmoreceptores, que também estimulam
um mensageiro que ainda não está completamente definido. E esse mensageiro também diminui o esvaziamento gástrico. Então, viram quantos controladores? Mas não são só, né? Porque esses daqui, ó, são hormonais. Mas, além dos hormonais, o que a gente tem? A gente tem controlador neural. Porque esses quimiorreceptores que captam esses estímulos aqui, ó, né, também enviam essas informações, né, através de aferências, que a gente comentou, através de aferências do vago, nesse caso, e essas aferências vão levar essas informações lá para o sistema nervoso central, modulando a atividade simpática e parasimpática. Mas, além disso, né, a gente não pode esquecer que a gente tem os plexos, né, intramurais, tem os neurônios eferentes dos plexos, que também já atuam ali. Então, a gente tem reflexo curto e tem reflexo longo. Todo mundo para diminuir, controlando o esvaziamento gástrico através do piloro. Tá? Adriana, Oi. eu tô com uma dúvida. Essas gorduras aí, elas estimulam os quimiorreceptores, né? Uhum. E os quimiorreceptores estão aonde? No estômago mesmo, né? No duodeno. Tudo isso daqui está no duodeno. Tudo no duodeno. Isso. O controle é feito a partir do alimento, né, dos vários tipos de alimentos, de substâncias no duodeno. Tá bom. Tá? Obrigada. Não. Professora, Oi. eu vi que o aumento tipo uma alta pressão intergástrica aumenta o tônus que ocorre o esvaziamento. E quando diminui o tônus, não sei falar, acontece um lento esvaziamento gástrico. Só que eu não entendi, tipo, conceitualmente o que seria um tônus. Tônus. Tônus é contração. Tá? É contração? Isso. O tônus da musculatura, certo? A nossa musculatura tem sempre um tônus, que é uma contração basal. Aumenta o tônus, aumenta a contração. Diminui o tônus, diminui a contração. Tá? Certo, obrigada. Nada. Tudo bem, gente? Até aqui? Nós vamos agora para nossa motilidade 2. Ô, professora, Oi? eu tenho que me preocupar quando a CCK ela age como se fosse uma gastrina ou por enquanto não preciso ligar para isso aí? Como que é? Que ela age como? Eu preciso me preocupar quando a CCK age como a gastrina ou por enquanto não preciso me preocupar com isso daí? Não. Aquele negócio de um aminoácido tá na 7ª posição, na 6ª. Não. Não. Fechou. Aqui o que você precisa se preocupar assim, são os controles, né? Quem faz o controle? Quem que é o mensageiro da gordura, da presença de gordura no duodeno? É a CCK, a principal. Certo? Né? Quem que é o mensageiro? Mas a CCK também é liberada frente à presença de aminoácidos. Certo? Então, se eu perguntar e te dar, olha, é a gordura aminoácido? Não vou perguntar isso, porque são os dois. Tá? A gastrina está mais ligada à presença de aminoácidos. Então, são os controles, nada de muito detalhe aí, são os controles gerais. Beleza, obrigado. Não.
Vamos lá, vou interromper esse. Compartilhar o outro. Tá. Então, o quimo, né? O quimo ácido chegou lá no duodeno. E aí o duodeno tem que dar conta desse quimo, então. Claro, como ele vai dar conta? Tem secreções e tal, que a gente, com o objetivo didático, nós separamos, certo? Em aulas diferentes. Então, depois vocês vão ver tudo isso na aula de secreção, que secreções que vão atuar ali para neutralizar esse quimo, que também, se esse quimo não for neutralizado, as enzimas não vão agir de forma adequada, não digere. Se não digere, vai gerar diarreia, né? Então, por exemplo, quando você tem uma grande quantidade de ácido no delgado, você, né, tem grande probabilidade de ter diarreia. Por quê? Não digere. E se não digere, não absorve. Se não absorve, é diarreia. Tá? Então, isso vai ser abordado mais na aula de secreção. Então, aqui a gente vai ficar mesmo com a motilidade. Bom, quais são os movimentos, né, presentes no intestino delgado? Então, a gente tem dois tipos, né? Tem a chamada de segmentação e a peristalse. A peristalse, né, é para proporcionar o deslocamento do conteúdo luminal, né? Sempre à frente. E a segmentação é para misturar o quimo com as secreções, né? E renovando o contato, né, o contato do quimo com essa mucosa intestinal. Por quê? É nessa mucosa que vai ocorrer a absorção. Então, é importante que haja esse movimento, né, para que a absorção seja mais efetiva. Então, a segmentação, ela não tem o objetivo de deslocar esse conteúdo, mas sim de ficar movimentando ele, né, no sentido, né, é como se estivesse batendo esse alimento, sabe? Aquela tecla pulsar do liquidificador, mais ou menos aquilo, tá? Vai movimentando aquele conteúdo e proporcionando essa mistura e essa renovação com a mucosa, tá? E as peristalses no intestino delgado são curtas, não são peristalses longas. Por quê? Porque o principal objetivo do delgado é a absorção. Então, se eu tiver peristalse longa, a motilidade vai ser muito alta. E aí não absorve nada, vou eliminar tudo. Então, essas peristalses, elas são curtinhas, tá? Para otimizar a absorção. Ok? Então, vamos olhar aqui a figura. Né? Então, aqui a gente tem a peristalse, que é esse deslocamento no sentido céfalo-caudal do conteúdo luminal.
tá? Então, na peristalse, nós temos uma contração coordenada da musculatura circular e da musculatura longitudinal. Então, enquanto... Eu vou mostrar no próximo slide mais detalhes disso, mas a musculatura circular, ela contrai, né, anterior aqui ao bolo, relaxa onde está o bolo, certo? E a longitudinal, ao contrário. Ela relaxa aqui onde está o bolo, anterior, né? Anteriormente ao bolo, e contrai onde está o bolo, porque a longitudinal, ela leva esse bolo para frente. E a circular, ela vai alterando a luz, né, do segmento. Então, essas são as contrações peristálticas, é um movimento anterógrado. E essa aqui são as segmentares, tá vendo? Então, são contrações, também são coordenadas, né? E aqui é sistema nervoso entérico, gente, que faz isso. Tem modulações do autônomo? Tem modulação, como eu disse, não dá para tirar, né, essa modulação aí. Não tem cerquinha. Mas esses reflexos são todos reflexos locais. Certo? E aí, então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente vê pelas cores, né? Então, esse conteúdo, ora ele está aqui, ora ele está um pouquinho anterior, ora ele está um pouquinho posterior, né? Então, a gente praticamente não tem movimento para frente, tá? Tem essas oscilações aí para misturar, para mistura. Adriana, Oi? então essa segmentação é provocada por reflexos curtos, né? Tudo reflexo curto. Reflexo curto. Adriana, eu perdi uma parte. O músculo longitudinal, ele contrai atrás do bolo, anterior ao bolo. Não. Ele contrai onde está o bolo, longitudinal. Mas eu vou falar disso, tem um slide só mostrando isso, uma figura. Ah, tá bom, então. Aqui, ó, tá vendo aquela figura que eu falei das ondas de faxina? Tá? Chamado de complexo mioelétrico migratório ou ondas de faxina, que vai desde o estômago, tá? Até esse, né, a borda aí que demarca entre o duodeno e o jejum. E aí a gente vê as rajadas, tá vendo? Rajadas de atividade, tá? Que acontece no intervalo de mais ou menos 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, mais ou menos, acontecem essas rajadas no período interdigestivo. Aí, quando o indivíduo se alimenta, a gente sabe, né, que contrai como um todo, porque está funcionando ali. Então, tem a peristalse, que está movimentando esse conteúdo. Essas aqui, elas são contrações intermitentes, fortes, capazes de limpar, né? Eliminar o que não foi eliminado no período digestivo. E, com isso, evitar acúmulos de alimentos ali e a migração de bactérias, né? Liberação de gases, distensão, desconforto, tá? Então, é uma faxina mesmo. Que perfeição, não é? Olha como é perfeito. Tudo bem? Então, esse é mais um movimento que tem, né? Presente. Aí, ó, a figura que eu falei. Tá? Reflexo peristáltico. Também é chamado de lei do intestino.
tá? É a mesma coisa. Reflexo peristáltico. Então, o que que a gente tem? Ó, contração da musculatura circular anterior ao quimo, tá vendo aqui? E o relaxamento da longitudinal. E onde está o quimo? Ao contrário. O relaxamento da circular, que a circular mexe com a luz, né? E a contração do longitudinal. Então, contraindo aqui, ó, esse longitudinal, empurra esse quimo para frente, esse conteúdo para frente. Então, aqui o controle, sistema nervoso entérico. Ele faz isso. Como? Vou mostrar. Esse circuitinho aqui também é muito bonitinho. Vendo aqui, ó. A gente tem um neurônio sensorial do plexo. Lembra lá que a gente falou ontem? Neurônios sensoriais. Então, neurônio sensorial. Então, ele pode, né, responder, pode ser um quimiorreceptor, pode ser um mecanorreceptor. Bom? Então, chegou o estímulo aqui. Um estímulo mecânico, um estímulo químico. Vai ser captado por esse neurônio aferente do plexo. Tá? Ele faz sinapse com um neurônio, um outro neurônio aqui, anterior, né, que fica aqui no segmento anterior ao estímulo, que é o quimo. Certo? E esse neurônio, né, esse neurônio, ele está inervando, nesse exemplo, qual musculatura? Está inervando a musculatura circular. Então, ele inerva a musculatura circular e libera o que nessa musculatura circular? Libera acetilcolina ou substância P, ou seja, neurotransmissor excitatório. Tá? Então, excita a musculatura lisa circular. Excitando, ela vai contrair. Então, contrai a musculatura lisa circular anterior ao quimo. Ao mesmo tempo, esse mesmo neurônio sensorial, tá vendo, ó? Faz outras sinapses, né? E inerva e faz sinapse, então, com outro neurônio que vai inervar a musculatura circular onde está o quimo, tá? Naquela região receptiva ao quimo. Só que esse neurônio libera o que nessa musculatura? NO, VIP, que são neurotransmissores inibitórios. Então, essa musculatura, na região receptiva do quimo, relaxa. Então, isso é ao mesmo tempo. Então, aqui está mostrando da musculatura circular. O contrário ocorre com a musculatura longitudinal. Bom? Então, chegou aqui o estímulo. Imediatamente, isso acontece. Contrai aqui, relaxa aqui. E aí, promove o deslocamento do quimo. Na próxima região, mesma coisa. Na próxima coisa. Então, vai coordenando dessa forma. Beleza? Vamos lá. Então, né? Que fatores que influenciam na atividade contrátil? Então, a gente já sabe a regra.
Parasimpático estimula, simpático inibe, né? Nada fugiu à regra. Parasimpático, simpático. E aí, eu trouxe aqui alguns outros estímulos. A gastrina, a CCK, assim como a gente viu lá no estômago, né, que não aumenta a contração, aqui também aumenta a contração. Gastrina e a CCK aumentam. Além disso, insulina, serotonina, mas não precisa ficar preocupado. A gente pergunta, né? Nosso interesse é principalmente em relação a esses que a gente sempre fala. O simpático inibe, ainda sim, o glucagon inibe, e a secretina, que, né, a gente falou lá que no estômago, no piloro aumenta a contração, aqui reduz. Assim como os opiáceos também reduz a motilidade. Então, quem faz tratamento com opioides, assim, é um efeito que, sem exceção, né, promove, que os opiáceos promovem. Então, todo mundo que faz uso de opiáceos tem constipação. Tem constipação, porque reduz mesmo a motilidade. Tá? E aqui a gente tem uma planta que é o rícinus, que dá origem àquele óleo de rícino. Não sei se vocês já ouviram falar do óleo de rícino. O óleo de rícino, ele estimula, né, a motilidade. Então, através de uma irritação, né, os antigos usavam muito esses óleos de rícino frente a uma constipação intestinal. Mas ele promove ali uma irritação da mucosa que faz com que a motilidade aumente. Certo? Só para alegrar um pouco uma plantinha aqui. Chegamos no intestino grosso. Né? E aí, no intestino grosso, nós vamos ter o reflexo da defecação. Mas antes da gente chegar lá, vamos ver as características da motilidade do intestino grosso. Certo? Então, aqui a gente tem os segmentos, né, as alças. Bem. E que tipo de movimento nós temos? Movimentos análogos ao do delgado. Análogos, porque aqui o conteúdo luminal é outro, né? O conteúdo é muito mais compacto, porque a maior quantidade de água já foi absorvida. Então, aqui a gente tem uma pasta, né? Não tem mais um conteúdo líquido, tem uma pasta, um conteúdo pastoso aqui. Então, os movimentos são diferentes, mas tem movimento tem um movimento de mistura, que é análogo ao da segmentação, mas aqui é chamado de austrações. Porque nesses movimentos também são contrações coordenadas aí, que tá vendo aqui, ó, estrangulam, são contrações fortes, tá vendo aqui, ó, que vão estrangulando a musculatura aqui nessas regiões, tá? Essas áustras, formando essas áustras. Mas tem essa finalidade de misturar, só que é muito mais lento do que a segmentação, por causa do próprio conteúdo, e mais forte. As contrações são mais fortes. Tá? Quem faz isso? Sistema nervoso entérico. Neurônios do sistema nervoso entérico. Reflexo. Então, aqui, nessa figura, dá para a gente ver melhor, tá? As austrações análogas
a segmentação, tá? E tem um movimento análogo à peristalse, né, que vai deslocar de forma anterógrada esse conteúdo luminal, que aqui então é chamado de movimento em massa, movimento de massa. E esse movimento de massa, ele, tá vendo? Ele tem um alcance maior, tá? Ó, então, tá vendo a contração aqui ocorrendo? A contração da musculatura circular anterior ao conteúdo, tá? Está vendo a extensão desse movimento aqui? É um conteúdo, um segmento de comprimento muito maior, tá? É envolvido nesse reflexo, nesse movimento aí. Então, tem um alcance maior. Esse movimento em massa, ele ocorre cerca, em média, 3 vezes ao dia. Mas, sempre que ele ocorre, isso em média, tem gente mais, menos, né? Mas quando ele ocorre, ele enche o reto. Então, o movimento em massa enche o reto. Ah, por quê? O reto, em outras ocasiões, não enche o reto? Não. O reto, na maior parte do tempo, está vazio. Não fica nada no reto. Está vazio. O reto só vai encher quando houver esse movimento em massa. E aí, quando o reto enche, surge a urgência em defecar. Então, aquela vontade, né, de fazer o número 2 surge quando ocorre o enchimento do reto. Por quê? Porque aqui, né, que vão ser estimulados os receptores. Então, esse reto preenchido vai promover a distensão de receptores, de mecanorreceptores, e esses mecanorreceptores vão levar de forma reflexa ao relaxamento do esfíncter anal interno. Porque o interno é musculatura lisa, involuntária. É? E o externo? O externo é estriado, voluntário. Então, quando ocorre, né, esse enchimento do reto e imediatamente o esfíncter interno é relaxado, a gente até toma um susto. E aí, a gente vai controlar o esfíncter externo. Então, por nossa conta, nossa vontade, a gente controla o externo. Se tivermos em condições adequadas, né, nós vamos liberar o externo e então eliminar o conteúdo. Se não, a gente o mantém contraído. E o que é que vai acontecer? Em seguida, rapidamente, vai ocorrer uma retroperistalse aqui no reto, e ele vai ficar vazio de novo, porque na maior parte do tempo ele fica vazio. Então, se as condições não forem adequadas para relaxar o externo, esse reto é esvaziado de novo, esse conteúdo, né, é acumulado no segmento anterior e vai aguardar uma nova oportunidade. Tá?
Então, ele fica aqui na espreita. Quando surgir essa oportunidade, novamente vai ocorrer esse reflexo. Enquanto ele está aqui, se ele for mantido muito tempo aqui, mais água, mais líquido vai sendo absorvido. E aí, mais difícil vai ficando a eliminação do conteúdo. Né? Todo mundo já deve ter passado por situações dessas. Quanto mais tempo se adia, mais difícil depois é de eliminar. Então, aqui a gente vê a inervação. Então, lembra lá que nós falamos que o simpático vem pelo vago até o colo transverso. A partir do descendente, são fibras parasimpáticas dos nervos pélvicos. Então, aqui a gente tem os nervos pélvicos, tá? Nervando extrinsecamente, né? O parasimpático, toda essa região. Ok? Mas esse reflexo também é local, reflexo da defecação, certo? Depende dos flexos. Ok? Existe a modulação? Claro que existe a modulação, mas é um reflexo local. Agora, essa fibra aqui está inervando o esfíncter anal externo. Então, da onde parte? Sistema nervoso somático. Aqui, sistema nervoso somático. Então, a contração, ela é tônica. Está o tempo todo contraído. Se quiser relaxar, tem que partir uma ordem do consciente para relaxar. Bom, tem que partir uma ordem. Claro que isso tem um determinado limite, né? Depende da nossa vontade. Perguntas? Adriana, Oi. por que o aumento da concentração de água no bolo fecal, ele diminui, assim, a capacidade de defecar? Que você falou agora. Quando diminui a quantidade de água, né? Quando diminui a quantidade de água, o que eu falei aqui é que quanto mais tempo ele fica aqui, vai ter maior absorção dessa água pelas células absortivas que estão aqui. Vão ficar absorvendo essa água. Então, essa água vão dar luz para o sangue, deixando mais seco esse conteúdo. Então, quanto mais seco, maior o atrito, né, com as paredes, mais difícil de eliminar. Entendi, faz sentido. Tá? Vamos lá, gente. Professora, Oi? eu tenho uma dúvida em relação ao esfíncter iliocecal. Ele vai funcionar da mesma maneira que os outros? Sim. O controle é basicamente local. Por plexo entérico. Sistema nervoso entérico. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Então, pessoal, agora a gente vai... Que horas são? Tá, ainda temos um tempo, né? Dá para a gente discutir um pouco aqueles casos que eu coloquei lá no roteiro. Tá? Então, isso para a gente aplicar um pouco, né? Esses conteúdos que a gente viu aqui.
Ah, antes disso, esse gráfico aqui, ó, mostra esse momento aí da contração e relaxamento dos esfíncteres, né? Então, o que a gente vê aqui? Então, no reto, maior parte do tempo, pressão zero, não tem nada no reto, tá vazio, tá? Encheu o reto. Quando encheu o reto, já como resposta, o que nós temos? Relaxamento do esfíncter anal interno, tá? E aí, o que a gente faz? Contrai o externo, certo? Aí, com o reto cheio ainda, né, com o tempo, o que vai acontecendo? Vai acontecendo a contração de novo, porque essa contração, esse relaxamento, ele é transitório, do esfíncter anal interno, né? Em seguida, se não foi possível a eliminação do conteúdo, o esfíncter anal interno recobra o seu tônus, certo? E o esfíncter anal externo também volta para a sua normalidade. Ok? Vou colocar lá agora naqueles casos. Vamos lá. Então, no caso clínico 1 aí, o paciente, 68 anos, sexo masculino, tarará, queixa principal, dificuldade para engolir há 5 anos, né? O paciente refere que há cerca de 8 anos apresenta sensação ocasional de engasgo com alimentos sólidos, com piora progressiva do quadro há vários anos. E mais recentemente, tem sido necessário ingerir líquidos para facilitar a deglutição. Relata que há alguns meses tem a sensação de parada da descida do alimento. Refere ainda perda de peso gradual. Então, aí eu faço algumas perguntas para direcionar vocês, né, para aquilo que vocês precisam saber em relação à deglutição. Então, o que desencadeia o reflexo da deglutição? Né? O que desencadeia, pessoal? Fala para mim, responde. Estimulação de mecanorreceptores na faringe. Exatamente, Catarina. Isso mesmo. O que determina o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e qual o neurotransmissor envolvido? E aí? É a chegada da primeira onda nesse esfíncter? Uhum. Tá? Chegada da primeira onda peristáltica. E aqui é uma observação, né? A gente tem essa primeira onda, mas às vezes essa primeira onda ela não é suficiente para esvaziar o esôfago, né? Para promover o relaxamento do esfíncter inferior. E nesses casos, a gente tem uma segunda onda peristáltica, né, sendo
desencadeada. Aí essa segunda onda, ela já acontece não mais porque o centro da deglutição enviou a ordem, não. Aí ela já acontece porque aquele alimento, né, está estirando, o alimento que está acumulado ali, está estirando a parede do esôfago, estimulando receptores, certo? E desencadeando um reflexo local. Então, aí já a segunda onda peristáltica já depende do sistema nervoso, né, já é controlado pelo sistema nervoso entérico, e não mais pelo aquele centro da deglutição, certo? E qual que é o neurotransmissor envolvido no relaxamento desse esfíncter? O VIP? O VIP. Tá? A gente sempre, quando a gente fala de VIP, a gente fala VIP barra NO, porque na verdade são os dois. A gente tem liberação dos dois. Então tá. Nossa, não tinha visto que estava aqui, o que desencadeia a onda secundária. Então já falei. E aí, qual possível explicação para essa sensação de parada da descida? O que vocês acham? Nós não temos o objetivo aqui de diagnosticar nada, tá? Mas, baseado no que a gente aprendeu, dá para a gente discutir um pouco as possibilidades com a intenção única e exclusiva da gente aprender, da gente, né, fazer as correlações. O que vocês acham aí? Olha, eu cheguei a pensar numa onda mais fraca. Não sei se pode ser. Essa parada de descida por causa de uma onda mais fraca. Ou seja, né, uma contração mais fraca, né, Arthur? É isso que você está falando? Isso, traduziu Ok. certinho. Agora, mas por quê? O que poderia gerar essa onda mais fraca? A diminuição da motilidade? Tá, essa onda mais fraca vai gerar a diminuição da motilidade, mas o que é que vai gerar, que pode fazer com que essa onda não tenha a magnitude adequada? A falta do cálcio ou do sódio que causaria os Falta do potenciais cálcio. necessários? Então, vamos pensar numa situação, né? Se houvesse falta de cálcio, né, ou de sódio, com certeza não haveria só essa manifestação aqui, né? O negócio seria muito mais grave, sistêmico, tá? Então, Tem a ver com a célula de Carral lá? pode haver as células de Carral, né? Quando a gente fala das células de Carral, as células de Carral levam a um aumento dessa motilidade. Então, se houvesse uma diminuição, por algum motivo, dessas células de Carral, tá, nessa região, poderia comprometer, sim, a motilidade. Sim, poderia. O que mais? Fala mais para mim. Eu tinha lido que era uma alteração nos plexos, que aí não ocorria a esvaziação do esôfago, alguma coisa assim. Isso. E faz sentido? Não é porque, olha só, no esôfago, né, essa parada da descida aí, ou seja, o alimento adentrou o esôfago. Adentrou. Mas não está saindo. Então, a motilidade é esofágica. Então, a chance de o problema ser na musculatura lisa é muito maior do que na musculatura esquelética.
Mesmo porque na musculatura esquelética ele também apresentaria outras, né, características bem, né, bem comuns aí, né, bem características de, por exemplo, de degeneração, né, em outras dificuldades de movimento, de outras musculaturas, né, de se movimentar. Então, a chance de ser musculatura lisa aí é muito grande. E a musculatura lisa, a gente precisa dos plexos intactos, funcionando bonitinho. Porque se não tiver plexos ali, como é que a gente vai coordenar essa descida, né? A onda peristáltica, por exemplo, secundária, a primária está lá no centro da deglutição, mas a secundária depende dos plexos, né? O esfíncter esofágico inferior também depende de plexos. A abertura dele não são neurônios do esfíncter esofágico inferior que vão liberar o VIP, estão ali nos plexos. Então, se houver um comprometimento dos plexos, e a probabilidade nesses casos é alta, tá? Vai haver um problema na motilidade esofágica. Quem costuma, a doença, né, que é muito característica de provocar esse tipo de paresia, de redução da motilidade, é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela compromete os plexos. Tá? Então, ela leva ao desenvolvimento do esôfago, né, de uma dilatação do esôfago, ou seja, mega-esôfago. É chamado de mega-esôfago chagásico. Então, por que fica mega-esôfago? Porque onde o alimento se concentra, dilata, distende. O esfíncter esofágico inferior não relaxa para liberar esse conteúdo. Tá? Então, fica esse mega-esôfago instalado. Professora, eu posso comparar essa sensação de parada de descida com, tipo uma cãibra que, tipo, a musculatura circular, ela tipo, elas vão se, como é que fala? Não é substituindo, mas elas vão intercalando, qual relaxa e qual contrai. Aí, tipo, nesse caso que vai parar, o bolo vai parar no lugar, a musculatura ela vai continuar contraída, tanto a circular quanto a longitudinal, nos seus respectivos locais. Eu posso comparar essa dor, esse sentimento com a cãibra? Então, você não pode falar que ela está contraída, né? Ela só não, mesmo porque, por exemplo, a hora que isso vai acumulando, vai até dilatando ali. O que acontece é que ela está quiescente, ela tá em silêncio, certo? Ela não tem movimento, não apresenta movimento, ou se apresenta movimentos bem fracos, que não são capazes de abrir, de promover, né, o estímulo adequado para o esfíncter e relaxar. E também pode ser que esse indivíduo apresente perda de neurônios inibitórios lá no esfíncter. A perda de neurônios inibitórios no esfíncter também vai impedir esse esfíncter de relaxar. Então, não é porque o bolo está lá que a musculatura vai estar contraída.
Não, Não, entendi. tá? Não Então, contrai porque não está com deficiência nesses neurônios, Uhum, entendi. tá? Tem uma dúvida aqui no chat da Ana Luísa. Ah, por favor. Ela perguntou, é uma dúvida da aula passada. Ah, Ela perguntou ela perguntou, a entrada de cálcio na célula, mesmo sem deflagrar o PA, é devido às células de Carral? não, né? A gente acho que já respondeu essa pergunta hoje cedo, tá? As células de Carral, elas fazem, né? Elas dão aquele pontapé inicial na despolarização, certo? Então, ajuda a célula a atingir o limiar, né? Pelo menos o limiar de contração, tá? Agora, atingindo esse limiar de contração, ela pode contrair, mesmo sem atingir o potencial de ação, por causa do que a quantidade de cálcio que entra nessas condições é suficiente para promover toda aquela série de eventos que vão fosforilar a miosina. Tá? Então, isso não tem a ver com as células de Carral. As células de Carral, elas são importantes para promover essa despolarização inicial. Ok? Valeu, professora. Professora, Oi. em relação a esse caso, tem alguma forma de corrigir essa musculatura? Então, dependendo, né, a doença, dependendo do caso aí, da evolução, às vezes tem. Porque tem um outro tipo. Aí, o que teria que fazer? Se é o esfíncter que não relaxa, né, precisa fazer uma intervenção cirúrgica e promover uma dilatação, né, maior diminuir, vamos dizer assim, a competência desse esfíncter. Mas, se os plexos, né, estão deteriorados, vamos dizer, comprometidos, você não vai ter uma motilidade normal. Não consegue recuperar essa motilidade. Então, você tem como diminuir essa competência do esfíncter, tomar, né, fazer uso de fármacos que auxiliem nessa motilidade, né, na motilidade dessa parte superior, para diminuindo esses efeitos desagradáveis aí. Então, já que vocês tocaram nesse ponto, né, existe uma condição que é a acalásia. A acalásia é um aumento da competência do esfíncter esofágico inferior. Ele não relaxa. Tá? Então, não relaxa por quê? Porque está relacionado com aqueles neurônios inibitórios. Então, essas pessoas que apresentam acalásia, nem sempre isso ocorre em função das chagas, né? Mas pode ser uma condição bem isolada, só a redução mesmo dessa motilidade. Então, essas pessoas apresentam redução do número de neurônios inibitórios. Então, precisa de uma intervenção cirúrgica. Certo? E ao contrário da acalásia, né, a redução da competência do esfíncter. Porque esse esfíncter ele tem que ficar fechadinho ali para impedir o refluxo gastroesofágico. E algumas condições, como aumento de pressão intratorácica,
né? O aumento da pressão gástrica, ou então a presença de hérnias ali, né? Como, né, a hérnia de hiato diafragmático, podem levar a uma redução da competência do esfíncter, né? E aí ele vai ter o refluxo. Então, dependendo do caso, também dá para resolver com a cirurgia. E dependendo também do caso, dá para resolver só com fármacos. Ok? Ok, obrigada, Vamos prosseguir? professora. Nada. Aqui, nesse outro caso, é aquele que eu comentei com vocês, do empachamento. Então, o paciente, né, natural de Ribeirão, queixa principal, empachamento após as refeições, há muitos anos. Então, o paciente refere que vem apresentando quadro de distensão em abdômen superior há muitos anos. Refere que o sintoma tem se agravado gradativamente, inclusive provocando dificuldade durante a refeição. Já procurou vários médicos que implementaram diferentes tratamentos sem melhora do quadro. Antecedentes pessoais. Relata de relevante ter sido submetido a tratamento cirúrgico para úlcera duodenal em 1980. Por quê, né? 1980? Porque naquela época fazia-se muito esse tipo de cirurgia. Então, né, nesse caso aqui, que o indivíduo, qual que é a provável causa desse empachamento? O músculo do fundo, ele não vai relaxar, né? Do fundo gástrico. E aí não vai ter aquele relaxamento de recepção, isso, receptivo. Uhum. E por que isso, Arthur? Então, pode ser também alguma mudança no plexo ali, ou então no contato. Mais no plexo mesmo seria. E aí, gente, o que vocês acham? Concordam, discordam? Pode estar na musculatura do piloro também? Por ele ter feito a cirurgia da úlcera lá perto. Então, mas e aí, o que você acha em relação a essa cirurgia? Pelo que você falou, vai ser por conta da vagotomia. Que, tipo, ela, dos efeitos colaterais é, tipo, problemas no relaxamento receptivo. Isso. E na motilidade do estômago. Tá? Então, a motilidade, essa cirurgia aqui, ó, né, para essa úlcera, nessa época, provavelmente foi a vagotomia. E essa vagotomia tem esse efeito de gastroparesia. A vagotomia, ela também diminui o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Gente, um minutinho só, por favor. Só um pouquinho. Só um pouquinho, peraí. Que aula, hein? Nossa. Então tá.
Então, a gente não tem, essa pessoa, né, perde o relaxamento receptivo, aumentando a pressão, né, causando desconforto. Além disso, ela vai ter problema na própria motilidade, né, e no esvaziamento desse conteúdo em relação ao pilório. Por que ela veio? Ah, não. Beijo. Tchau. Então, aqui, olha, nessas outras perguntas, né, que eu fiz aqui, que regiões do estômago funcionam como reservatório gástrico e como bomba gástrica. Foi aquilo que a gente discutiu, né? Reservatório, a primeira porção do estômago, fundo, né, e parte do corpo do estômago. E a bomba gástrica, região antropilórica, tá? Como são controladas essas funções de reservatório e bomba gástrica? Reservatório, quem que controla essa função de reservatório? Quem controla? Que neurotransmissor? O VIP? O VIP, tá? Isso. E a de bomba gástrica, quem controla? Acetilcolina? Acetilcolina, muito bem. Como ocorre o controle do esvaziamento gástrico, né? Então, aqui para vocês discutirem aquele esquemão que eu coloquei lá, tá? Esse controle é realizado principalmente através da contração do piloro, através daqueles vários mensageiros lá. Tá? Tudo bem aqui? Ficou claro esse empachamento? Então tá, vamos lá. E acho que é o último caso, né? Paciente, sexo feminino, tal. Queixa principal. Agora é o intestino. Intestino preso há cerca de 15 anos. Quer dizer, né? Tem pessoas que têm intestino preguiçoso, né? Que muito difícil, sempre tem qualquer coisas diferentes, qualquer comportamento diferente, já tem uma importante constipação. Então, esse paciente relata que há muitos anos apresenta dificuldades para evacuar. Já utilizou diferentes laxativos, mas obteve pouco resultado. Mesmo quando aumenta a ingesta de fibras e líquidos, não obtém melhora do hábito intestinal. Notou que as evacuações têm sido progressivamente mais difíceis. Refere que mesmo após evacuar, nota que o volume de fezes é pequeno e tem sensação de evacuação incompleta. Notou ainda desconforto frequente em região inferior do abdômen, principalmente à esquerda. Tá? Então, é isso, caso. Tá? Então, vamos lá. Qual o movimento que predomina no intestino delgado, gente? Peristalse ou segmentação? O que vocês acham? Segmentação. Isso, Catarina, segmentação. É a segmentação que predomina, porque a função ali do intestino é a absorção. Então, é a segmentação que predomina.
Quando a gente, né, tá com diarreia, aí a gente é a peristalse que predomina. Quais os movimentos presentes no intestino grosso e as respectivas funções? De mistura e de massa. Isso, né? Movimento Então, em são as massa. austrações e em massa. Austrações é a mistura, como você disse, e em massa é o deslocamento do conteúdo luminal. Tá? Aí o reflexo da defecação, como ocorre? Então, quem que desencadeia esse reflexo, pessoal? O sistema nervoso entérico? O sistema nervoso entérico. Mas qual que é o estímulo? O enchimento do reto de fezes. Exatamente, enchimento do reto, distensão do reto, tá? Pelo seu conteúdo. Tá? Então, o reto é distendido, estimula receptores e, como resposta, tem a contração da musculatura e o relaxamento do esfíncter anal interno. Tá? Esse é o reflexo. A partir daí, a gente decide se vai liberar o externo ou não vai liberar. Tá? Até um determinado ponto a gente decide. Ok, então vamos ao caso aqui, né? A redução no número de quais neurônios poderia justificar os sintomas relatados pelo paciente no caso clínico? O que vocês acham? O que vocês acham? O que poderia ter causado aquela constipação lá? Uma redução no parasimpático, né? Uma redução no parasimpático, uma redução da atividade parasimpática? Isso, porque seria ele que estimularia. Tá. Isso também poderia levar, sim, poderia ter uma consequência. Mas a gente não acabou de falar que o sistema, esse reflexo da defecação, ele é realizado pelo sistema nervoso entérico, pelos plexos. E aí? O que poderia levar a esse quadro aí? Será que um comprometimento dos plexos também poderia causar essa constipação? Pode ser Sim que ou não? sim, um problema na sinapse ali. O problema nos próprios plexos mesmo. Por exemplo, perda de neurônios dos plexos. A Chagas, doença de Chagas, é um outro motivo. Aliás, a doença de Chagas pode provocar, além do megaesôfago chagásico, né, que a gente acabou de falar, também pode levar ao megacólon, comprometendo os plexos. Também tem uma doença que é chamada de doença de Hirschsprung, que é um megacólon, só que é congênito. Então, o indivíduo nasce com redução no número de neurônios inibitórios, tá? Que levam ao relaxamento do esfíncter anal interno. Porque o externo, a gente relaxa. Agora, o interno é reflexo.
Então, se houver comprometimento de neurônios dos plexos, né, que vão, de alguma forma, influenciar nesse reflexo, ou especificamente neurônios inibitórios, que estão levando à liberação de VIP ou NO, que relaxam esse esfíncter, ele não vai relaxar. E aí o conteúdo se acumula no colo e vai dilatando esse colo, né? É a mesma dinâmica lá do megaesôfago. Então, a redução do número de quais neurônios poderia justificar? Então, aqui está direcionando mais a resposta. Então, são neurônios inibitórios que inervam o esfíncter anal interno. Isso poderia levar a um comprometimento no parasimpático? Pode levar também a uma redução da motilidade. Também pode. Tá? Só que esse é mais provável. Porque o parasimpático, ele ia comprometer uma série de outros, né, de outros órgãos. Porque o sistema nervoso autônomo inerva uma infinidade de órgãos. Professora, Oi. Qual que é o nome da doença mesmo que você falou? Megacólon congênito, que é a doença de Hirschsprung. Daí, obrigada. E tem o megacólon chagásico. Tá bom? Tudo bem, pessoas? Agora vocês precisam digerir esse aspecto da digestão. Digerir bonitinho, né? E absorvendo todos esses conceitos aí mais importantes. Beleza? Vou fazer a chamada e vocês veem, se vocês quiserem fazer uma pergunta. Ô, professora. Oi. Já que estamos falando do esfíncter ali, lá no piloro vai ter liberação de VIP e óxido nítrico também, ou é só a pressão das Não, contrações? tem sim. Tem sim. O VIP, inclusive, gente, foi bom você ter falado nisso, porque aqui eu acho que é uma tabela que eu apresentei para vocês, que ela está aqui no Margarida, ela fala assim que a acetilcolina faz relaxamento do piloro. Mas quem, na verdade, a acetilcolina, ela não faz relaxamento do piloro, ela faz contração. E quem faz o relaxamento do piloro, né, é o VIP, INO. E né, a pressão, né, também, como a gente falou lá, a pressão também promove essa abertura pequena aí do piloro para o conteúdo fluir. Mas o VIP, NO, através, né, desses neurotransmissores locais, a gente tem relaxamento. E a acetilcolina, a gente tem a contração. E aí, lembra que a gente comentou também que o sistema nervoso simpático, a noradrenalina, também faz contração do piloro. Beleza, obrigado. Beleza? Então, vamos lá. A Cássia. Presente.
Afrânio, Presente. Aline, Presente. Aline Franco, Presente. Amanda, Presente. Ana Carolina, Presente. Ana Catarina,